ainda hoje, se assim quiser. Tema desta noite: honrando pai e mãe. Honrando pai e mãe. Diz a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos ouvir Deus falar. Ele já está falando. Honrando pai e mãe é o tema desta noite. Estamos baseando muitas das nossas mensagens sobre família nos 10 mandamentos. E nós vamos hoje ouvir a voz de Deus para que tudo nos vá bem, para que os nossos dias na terra sejam prolongados e para que tudo seja conforme Deus preparou para nós, em perfeita vitória. Oremos a Deus nesta hora. Curve a sua cabeça, fale com Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta oportunidade preciosa. Estamos na tua casa, viemos aqui, Senhor, trazidos pela tua mão soberana. As circunstâncias que nos fizeram chegar aqui não importam. Importam que estamos aqui cumprindo uma vontade determinada de antemão para as nossas vidas. E o Senhor está tratando durante todo o mês de maio e junho a respeito da nossa família, do nosso lar, da nossa casa. O Senhor está tratando em restaurar famílias, em edificar famílias, em recomeçar sonhos, em estabelecer sonhos que agora chegam, Jesus, de uma forma muito mais profunda, com base bíblica. Sonhos que não vão se tornar pesadelos nunca mais, mas que serão, Senhor, motivo de glorificação ao teu nome, de prazer, de paz, de alegria, de vitória. Declaramos desde já esta palavra caindo em terra boa, que é o coração de quem é eleito, escolhido e predestinado, germinando, crescendo e dando frutos para a glória do teu nome. Que toda carne agora caia por terra, todo pensamento seja levado cativo em obediência a Cristo, e que a lógica, o raciocínio humano, aquilo que é animal, aquilo que é demoníaco, que saia agora. Porque convém, Senhor, que a tua palavra seja entronizada em nossos corações. E assim será. Recebemos com ações de graça o teu mover entre nós neste dia, para a glória do teu nome e para a glória do teu reino. E assim os que creem digam amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, vitoriosos, felizes por serem de Cristo Jesus. Nós temos visto que as famílias em São Paulo, no Brasil e no mundo têm sido fragmentadas. Hoje, quando você vê um casal casado há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, você também vê todo mundo dizer assim: parabéns! Você vê um casal casado há 10 anos, 20 anos, 30 anos ou mais, as pessoas dizem: que coisa fenomenal! Tremendo! Só que isso deveria ser um fato normal. E as estatísticas são cruéis. Elas nos mostram que 65% dos casamentos no nosso país se esboroam. 65% dos segundos casamentos falham. E 35% da terceira união acabam. Por quê? Porque não se constroem famílias com valores fortes, segundo a Bíblia Sagrada. E nós, nesta igreja, estamos inspirados por Deus na busca dessa direção de luz para as nossas famílias, para que jamais a manifestação do demônio separe as nossas famílias, separe os nossos casamentos, separe os pais dos filhos, porque isso é demoníaco. Então, nós vamos ver o que Deus nos diz hoje. Volta para mim, Êxodo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Deus nos deu este mandamento entre os 10 mais. Você sabe que existe a lei mosaica, a lei de preceitos, são 613 mandamentos. E existem 10 que são os 10 mais, que são os princípios do coração do Pai. E entre esses 10 mais, o Senhor diz, honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Faz parte dos 10 mais honrar pai e mãe. Existem 3 razões para honrar pai e mãe. Mas eu quero primeiro lhe mostrar alguns fatos. Em primeiro lugar, não existem pais perfeitos. Até os melhores pais podem também cometer erros. Alguns pais chegam até a ser abusivos, manipuladores, negligentes. Mas nós temos que entender o porquê Deus disse honra pai e mãe. Para nós, cristãos, existem 3 níveis de autoridade sobre a terra. A nossa casa, quer dizer, a nossa família. Segundo nível de autoridade, a igreja de Jesus Cristo. Terceiro nível de autoridade, o governo secular. Esse é o nosso perfil de autoridade. E dentro de casa, há uma autoridade ou autoridades estabelecidas por Deus. Marido, esposa, filhos. Este é o primeiro nível de autoridade. O segundo nível de autoridade é dentro da igreja. A igreja tem um governo, apóstolo, profetas, pastores, evangelistas, mestres. Dentro deste governo existe um colegiado de bispos. E estes níveis de autoridade têm que ser respeitadas. Deus as estabeleceu, Deus as colocou. O terceiro nível de autoridade está no governo secular. Nós cristãos temos como princípio básico respeitar as autoridades do governo, porque a Bíblia diz que elas são constituídas pelo próprio Deus. Nós não estamos falando aqui das pessoas que estão ocupando os cargos, nós estamos falando dos cargos, nós estamos falando dos níveis de governo que foram estabelecidos por Deus para bem das nações, para abençoar o povo. Então, a primeira coisa que nós temos a entender é que não existem pais perfeitos, ok? Deus quer que se honre a posição da paternidade. Assim como nós não estamos falando de governantes, nós estamos falando da posição do governo. Assim como nós não estamos falando de líderes na igreja específicos, nós estamos falando das posições hierárquicas para governar a igreja, nós também estamos falando das posições dentro da família. Não de pessoas em especial, mas da posição da paternidade. Em segundo lugar, nós temos que ter respeito pelas autoridades. E esse respeito começa dentro de casa. Os evangélicos têm que entender que Deus estabeleceu um nível de governo dentro de casa, dentro da família. É dentro de casa que a esposa é submissa ao seu marido. É dentro de casa que o marido ama a sua esposa e vai às últimas consequências por este amor a ela. É dentro de casa que os filhos estão em obediência aos pais. É dentro desta cadeia de autoridade, dentro de casa, que os filhos aprendem a respeitar os pais. E, em consequência disto, aprendem a respeitar as autoridades aí fora. Porque quando um filho aprende a respeitar os seus pais, isto vai determinar o futuro das suas relações fora de casa. A igreja deve compreender bem isto aqui. Todo filho que não respeita os pais, não respeita a sociedade. Todo filho que é desobediente aos pais, é desobediente à sociedade. Estão aí, você sabe, as prisões superlotadas de casos desta natureza. Portanto, nós temos que respeitar a posição da paternidade. A forma como as pessoas reagem aos seus pais é a forma como elas reagem à sociedade. Muitos casamentos estão arruinados porque as relações em casa, antes do casamento, em relação aos pais, eram absolutamente deficientes. Então,
já que você entendeu este preâmbulo da mensagem, como honrar pai e mãe? Como honrar o meu pai e a minha mãe? Porque quando você ouve esse mandamento, honrar pai e mãe, a ideia que você tem é, isso é para um garoto de 10 anos. Isso é para um moleque de 8 anos. Mas não é. Existem níveis de idade e existem níveis de honra aos pais. Nós vamos começar com a criança. Quando se é criança, se tem que obedecer e respeitar os pais totalmente. Diz em Efésios 6:1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, o primeiro nível de respeito começa com a criança. Não é a criança que manda nos pais, são os pais que mandam na criança. Não são as crianças que estabelecem o modelo de vida dos pais, são os pais que estabelecem o modelo de vida dos filhos. A criança tem que aprender, ela não nasce sabendo respeitar e obedecer. Ela tem que aprender a obedecer e a respeitar os seus pais. E quando ela chega a ser jovem, como é que fica? Como é que o jovem honra pai e mãe? O jovem honra o pai e a mãe também, prestando-lhes obediência. Tem que obedecer. Porque o jovem depende do pai e da mãe para tudo ainda. Para comer, depende do pai e da mãe para vestir, para estudar, para tudo. Honrar pai e mãe na juventude é também prestar obediência. Hoje, nós vivemos um caos de relacionamento na sociedade. Tem garoto de 15, 16 anos dando na cara do pai. Tem menina de 15, 16 anos pegando a mãe pelos braços, sacudindo, ameaçando. Isso o que é? Isso, amado, é falta de princípios lá atrás, na tenra idade. É falta de princípios na primeira infância. Você sabe que a personalidade se constrói até os 6 anos de idade. Depois dessa fase, dessa idade, é muito difícil mudar o caráter. Só com a intervenção de Deus. Senão, não se muda. Criança, qual é o mandamento? Respeita e obedece os pais. A Bíblia diz, é justo. Tem que ser assim. Você tem que ensinar o seu filho a ele respeitar você, a sua esposa, você, ao seu marido, porque é justo, diz a Bíblia. Isso é reto, isso é correto. Jovem também obedece e respeita os pais. Ele ainda depende dos pais. Come, bebe, veste, estuda, mora, tem proteção, tem amparo, retaguarda, vive às custas dos pais, deve-lhes respeito. E o adulto? Que até aqui nós entendemos muito bem. O que o adulto faz em relação aos pais? Depois que casa e forma sua própria família, como é que fica? Aqui começam às vezes muitos problemas. Quando se casa, sai de casa. Porque a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deixa os vínculos de filho dependente. Deixa os vínculos de filho que está debaixo daquela guarda, daquela proteção. Mas não perde a mãe nem o pai. Ambas as partes conservam pais para sempre, para o resto da vida. E se isto aqui não está bem arrumadinho, conforme a Bíblia diz, começam os problemas. Porque as pessoas pensam que só se honra pai e mãe quando se tem 8 anos, 15 anos, 18 anos. Mas nós temos uma linha de conduta. E como adultos, nós temos que aceitar, reconhecer e apreciar os nossos pais. Nós, que temos ainda os nossos pais vivos, nós temos regras bíblicas com relação aos nossos pais. Porque para um pai ver um filho adulto, aceitando-o
e reconhecendo-o, isso é vital. Quero falar a todos aqueles que já saíram de suas casas. O seu pai e a sua mãe precisam de ver você aceitando-os e reconhecendo-os, porque isto é vital para o pai e para a mãe. E como eu aceito meu pai? Como é que eu reconheço a minha mãe, que já tem 60 anos, 70, 80, 90, não importa. Como é que eu mostro a minha honra aos meus pais? Em primeiro lugar, eu tenho que me lembrar que foram os meus pais que me deram vida. Ninguém pode se esquecer disso. Em segundo lugar, eu não posso me esquecer que eles têm ainda coisas a dizer pela rica experiência de vida que eles têm. Então, quando eu me lembro que Deus usou o meu pai e a minha mãe para me gerarem, para me darem vida, quando eu ouço o que eles têm a dizer, quando eu entendo o significado do perdão, porque às vezes é necessário, se no relacionamento houve ou há ainda feridas, ofensas, agressões, quando eu honro o perdão, quando eu ainda ouço o que os meus pais têm a dizer, quando eu valorizo a escolha de Deus por terem juntado pai e mãe para que eu nascesse, então, amados, eu estou honrando pai e mãe. Há pessoas que chegam à idade adulta e dizem assim: pai e mãe que morram, pai e mãe que sumam, porque quando eu era jovem, eles fizeram isso, e isso, e isso, e mais aquilo. Só que isso não é cristianismo. Que morram, que se explodam, isso não é cristianismo. Veja o que diz Provérbios 20, 20. Guarde isto, hein? A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, e aqui entra a sogra e o sogro também. Porque amaldiçoar a sogra e o sogro está amaldiçoando a mãe e o pai de quem se ama. E a palavra de Deus diz que ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes cuida dela. Quer dizer, se torna uma só carne, mas depois quer ver o pai dar uma só carne e a mãe dar uma só carne pelas costas. Isto é amaldiçoar. Quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ninguém tinha visto esse versículo aqui, não é? Ninguém tinha percebido. Então nós, como adultos, temos que aprender que quem amaldiçoa, que quem xinga, que quem arruma contenda, que quem abandona, que quem não honra pai e mãe, a sua lâmpada se apaga quando mais se precisa dela acesa. Diz aqui, nas mais densas trevas. A amargura vem, os ressentimentos chegam, se arrastam, e nas trevas você sabe que não há como achar o caminho. Nas trevas há destruição. Mas espera aí, bispa, os meus pais tiveram um monte de pecados, fraquezas, erros, abusos. Eu tenho que honrar os abusos, as fraquezas, os pecados dos meus pais? Não, lógico que não. Deus teve um plano, amados, quando Ele usou os seus pais para você nascer. Honrar pai e mãe não é reconhecer erros neles e ficar honrando os erros deles. Até porque você vai ver que há pais e mães que estão na idolatria, que estão em caminhos pervertidos deste mundo. Você não vai honrar os caminhos pervertidos, a cegueira espiritual, a idolatria. Honrar pai e mãe é reconhecer a posição de pais, não os pecados dos pais. Quem está entendendo? Deuteronômio 26, 11 diz: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Hoje, se você tem uma posição, hoje, se você está onde você está, você tem essa posição, está onde está, porque Deus usou seu pai e sua mãe para você nascer. E é indigno quando um pai ou uma mãe ficam abandonados porque os seus filhos não os honram.
Pastora, mas ela errou, minha mãe errou muito. Ok, você não vai honrar o erro da sua mãe ou do seu pai. Você honra a posição de paternidade e de maternidade. E o adulto precisa saber que é necessário apreciar e se lembrar do esforço dos seus pais. Tem muita gente que chega à idade adulta dizendo, eu queria ter nascido em outra família. Impossível. Em outra família não seria você. Você só é você porque você é filho daquele senhor com aquela senhora. Em outra família seria um outro homem, uma outra mulher que não teria nada a ver com você. Amém? Amados, nós temos que aprender a apreciar e nos lembrar do esforço dos nossos pais. Quanta mãe sofreu, quanta mãe lavou roupas pampas, fez comida, fez faxina, não teve oportunidade de se arrumar, não teve oportunidade nunca de fazer uma unha, de comprar um vestido, um sapato alto, porque abriu mão de tantas coisas e se esforçou para dar dignidade aos filhos. Pode esta pessoa ser abandonada? Não. Mas as pessoas fazem isso. E fazem isso de montão. Nós temos que reconhecer o esforço que os nossos pais fizeram. Eu e meus irmãos, eu, a bispa, pastora Silmara, pastor Bill, nós reconhecemos o esforço que os nossos pais fizeram. Tio Ju e tia Lu. Para nos criar bem, para nós estudarmos, para nos dar dignidade, para nós podermos ser hoje quem nós somos. Eu reconheço publicamente o esforço dos meus pais. Nós não podemos esquecer que os nossos pais lutaram muito, enfrentaram situações dificílimas na vida. E agora, amados, os filhos esquecem e dizem, oh, mas agora eu estou tocando a minha vida, peraí. Quanta mãe, amados, trabalhou, lavou roupa para fora, fez comida, fez marmitex, subiu o morro, desceu o morro. E chega a idade adulta e diz, eu fiz tudo isso. Eu trabalhei, eu sacolejei dentro de ônibus, de trem. Eu vendia, eu comprava, eu subia, eu limpava a casa dos outros, eu fiz. Mas hoje o meu filho é um senhor doutor, ele é estudado, amém. Que coisa boa, que satisfação. E a gente pergunta, onde é que está o seu filho doutor? Ah, ele mora fora do país, na Alemanha. Ah, é? Ele mora na Alemanha, ele tem uma mansão, ele tem 3 empregados, ele tem uma Mercedes 0. E quanto tempo a senhora não vê o seu filho? Ele não lhe dá, acho, 4 anos, 5, não sei. E a senhora sabe dele? Não, ele não tem tempo de me escrever uma carta, de mandar uma foto dos meus netos. Ele trabalha muito, ele é muito rico. Está certo isso, amados? Aprecie o sacrifício que eles fizeram. Foi dispendioso também em termos financeiros, amados. Se um pai fizer as contas desde que nasce uma criança, aliás, desde que ela é gerada, que começam grandes gastos, não é? Se alguém fizer a conta do que gastou em fraldas, de eletricidade, de médico, de gasolina, de ônibus, de remédio, de escola, de material escolar, de roupa, de curso disso e daquilo, de plano disso e daquilo, até o filho casar, se fizer essa conta vai levar um susto, não faça que você cai duro. Há uma estatística no Brasil, pastor Maurício, que diz que uma pessoa de classe média gasta entre 500 mil e 1 milhão de reais desde que nasce um filho até entregá-lo para um casamento. É fácil isso, igreja? Não é, não. Então, apreciar o sacrifício que os pais fazem e fizeram faz parte da honra que nós lhe damos. Isso é o básico. E aqueles pais, amados, que deixam de ter uma coisa para si e dão para o filho. Quem conhece situações assim aqui na igreja? Não é verdade? Quantas vezes você diz, eu queria tanto isso,
Ah, mas o meu filho quer aquilo. Eu abro mão disso, não quero mais. Eu dou aquilo que o meu filho quer. Todos nós sabemos. Quem tem filho sabe muito bem o que eu estou falando. Só que precisa lembrar dos pais também. Apreciar o sacrifício que os pais fizeram, faz parte da honra que nós lhes damos. Olha o que diz Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai que te gerou, ouve. E não desprezes a tua mãe, não desprezes a tua mãe quando ela vier a envelhecer. Você acha que Deus diz isso à toa na Bíblia? Não, nada está aqui por acaso. Se Deus diz isso, é porque Ele sabe que muita gente não ouve mais os pais e muita gente despreza as mães. E a palavra de Deus diz, não faça isso. Nunca deixe de ouvir o teu pai. Nunca despreze a tua mãe. E aí fora, como é que é a história? Quantas desprezadas, quantos pais ignorados, amados. Então, nós precisamos compreender que nós todos passamos pelas fases que os nossos pais passaram. E vamos chegar lá também. Você sabe como são os estágios da vida de um homem? Para quebrar um pouquinho a seriedade aqui. Está todo mundo tenso. Primeiro estágio. Quando ele é criança, ele acredita em Papai Noel. Não é verdade? Ai, Papai Noel. Oh, ah. Segundo estágio. Quando ele é jovem. Quando ele é jovem, ele não acredita mais em Papai Noel. Papai Noel não existe. Quando ele é adulto, ele se torna o Papai Noel da casa. Quarto estágio. Quando ele fica velho, ele é que parece o Papai Noel. Enfim, isto aqui é só para quebrar, para nós pensarmos o seguinte: todos nós passamos por todas as etapas. Um dia nós fomos criancinha, fomos jovens, talvez hoje estejamos na idade adulta e nós vamos caminhar todos, sem exceção. Se Jesus não voltar antes, nós vamos para a idade madura, para a velhice. Vamos nos tornar pessoas idosas, anciãs. Há uma grande transição quando a pessoa sai do adulto para o idoso. E quando essa pessoa olha para os seus filhos e vê os seus filhos adultos, isso é uma mudança tremenda. Então, aprecie os seus pais no esforço que eles fizeram, aprecie os seus pais nos sacrifícios que eles fizeram. Porque quem aprecia, não abandona. Quem aprecia, não dá as costas. Os pais têm grande necessidade de sentir e de saber que deram uma contribuição para a vida dos filhos. Nós temos que ficar, amados, do lado dos nossos pais quando eles estão passando para essa idade da velhice. Quando eles estão ficando mais idosos. Honrar também é compreender o significado que os pais têm. Isso aqui é bíblico. Deus manda o seu povo fazer isso. Honrar também é compartilhar os detalhes da vida, contar coisas, compartilhar, falar o que está passando, o que está acontecendo, os sonhos, as realizações, até as dificuldades. Provérbios 3, 27 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se está na sua mão fazer o bem ao seu pai e à sua mãe, faça. Não te furtes disso. Isto é bíblico. Isso aqui é evangelho, amados. Isso aqui é cristianismo. Então, quem são as pessoas que, diz a Bíblia, é de direito fazer o bem? Em primeiro lugar, os pais. É de direito fazer bem aos pais. Você quer ver uma coisa ridícula? Vou lhe falar. Uma coisa triste. Tem um idoso na igreja, um senhor, uma senhora. Acaba o culto. Os filhos saem todos na frente. Ninguém dá mão àquela pessoa. O idoso vem lá atrás, sozinho, devagarinho. As pessoas saem na frente. Os filhos estão lá no carro já. Não dão a mínima de confiança. Aí aquela pessoa morreu. Morre a pessoa. Mandam uma flor grande. Mandam uma corbeia grande, com uma fita azul escrito em dourado: dos teus filhos com saudades.
Por que não deu aquela flor quando a velhinha estava aqui? Por que não falou que sentiam ternura? Que quando estavam longe sentiam saudades quando a pessoa podia ouvir? Amados, porque o benefício da flor não é para quem morreu. Quem morreu não sabe mais nem o que é flor. O benefício é para quem está vivo. Para que é, bispa? Para que se põe flores? Para que põe aquelas corbéis grandes? Saudades dos filhos e netos e bisnetos e tataranetos. Sabe para quê? Para todos dizerem, olha como ele era bom para o pai, olha como ele era, sabe, gente fina para a mãe, olha como ela amava a sua mãe, mandou flores caras para a mamãe e para o papai, no caixão, no cemitério. Igreja, flores tem que se dar em vida, chocolates tem que se dar em vida, presentes tem que se dar em vida, honra tem que se dar em vida. Uou! Honrar pai e mãe também é ouvir os seus conselhos. Quem quer mais bem que a mãe e o pai aos seus filhos? Quem quer mais bem? Quem quer mais do que ninguém o bem dos filhos, amados? Os pais. Quem teve mais experiência de vida para dar conselho aos filhos? Os pais. Mas, bispa, o meu pai não estudou. Meu pai parou lá no meio dos estudos. E hoje eu sou um PhD, um DD, um PTB, eu sei lá. Hoje eu sou um monte de coisa, de siglas, que meu pai nem sabe o que é. Só que os pais sabem muitas coisas que eles não aprenderam com a escola. Os pais sabem muita coisa que eles aprenderam com a vida, amados. Com o que eles passaram. Já apanharam muito da vida. Já viram onde estão os perigos do mundo. Quando um pai diz, não entra por esse caminho, meu filho, eu já entrei por aí é mal. Ele está avisando, ele sabe que aquilo é mal. E o filho precisa ouvir. A forma como nós tratamos os nossos pais também é uma amostra da nossa fé, sabia? Quer ver só? 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, pais, filhos, está aqui, marido, esposa, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, estão aí, não é? Nós não acreditamos, amados, que uma pessoa cristã possa abandonar os seus pais ou a sua família. Nós não aceitamos que um homem e uma mulher cristãos, principalmente da graça de Deus, escarneça de pai, escarneça de mãe, dê as costas para um, não queira falar com o outro. Nós não aceitamos isso. Isso é demônio. Tem gente que diz, sabe? Bispo, os meus pais, os meus avós, eles são muito velhos. Muito velhos. O governo que cuide deles. A prefeitura que cuide dos velhos da cidade. Amado. Nós que temos pais e avós, nós temos que saber que os responsáveis pelos pais e avós não é o governador nem o prefeito da cidade, somos nós. Isto é cristianismo, volto a dizer. Saberem os idosos da igreja, amados, que não vão ser abandonados pelos seus, isso dá segurança, isso dá estabilidade. Isso mostra que nós somos diferentes do mundo. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais. Você sabia que o próprio Senhor Jesus Cristo, na hora da morte, cuidou da sua mãe? Na cruz do Calvário, ele cuidava para que a sua mãe, cuidou ali para que a sua mãe ficasse amparada. Jesus na cruz, adulto, olha a preocupação dele. Veja João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, era João, disse, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou
para casa. Ele entendeu o que Jesus, né, estava falando. João, cuida da minha mãe, porque eu não vou mais poder fazer isso. Que coisa linda, não é? Ele, João, cuida dela por mim. Cuida dela no meu lugar. Isso é cristianismo, amado. Isso aqui é bíblico. Eu sei que para algumas pessoas é muito difícil ouvir esta mensagem. Eu sei que tem muita gente se contorcendo por dentro. Eu sei que para muita gente é muito difícil ouvir estas verdades. Mas é nossa responsabilidade ensinar aquilo que está na Bíblia. Eu falei com filhos de várias idades. Agora ouçam-me, por favor, os pais. Pai, se você quer ser honrado, você também tem que honrar. E tem que honrar os teus filhos. Porque há muito pai abandonado e muita mãe abandonada, porque não honraram os seus filhos. Efésios 6,4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E olha só, criar na disciplina e na admoestação do Senhor, não é criar com cinto nas costas, com amarra no pé, não é deixar sem comer, 1 dia, 2 dias, 5 dias, não é chicote, não é vara de pescar nas costas, não é nada disso. Há pais que fizeram e fazem verdadeiras torturas físicas e emocionais com seus filhos. A Bíblia diz, não provoque os seus filhos. Cuidado com os seus atos. Cuidado com a sua boca. Cuidado com os seus gestos, com os seus movimentos, com as suas atitudes. O filho sabe que a obediência aos pais traz, muitas vezes, a alegria de viver. E sabe que a desobediência aos pais também traz muitas dores. A obediência traz liberdade. Então, como pais cristãos, nós temos a responsabilidade de levar nossos filhos a Jesus. Nós temos a responsabilidade pelo nosso testemunho e pelo nosso exemplo de levar os nossos filhos a Cristo. Eu, Bispa Solange, louvo a Deus, porque todos os meus filhos foram impregnados de Deus e da sua palavra pela minha vida e a vida do meu marido. Todos os meus filhos temem a Deus. E eu quero ver toda a minha família lá no céu reunida quando todos nós estivermos na glória do Pai. Só que eu sei, amados, que isso começa com a honra que eu dou aos meus pais. Isso começa com o que eu ensino e ensinei aos meus filhos. Com o exemplo, o testemunho. Eu sei que eles darão aos pais e aos avós a honra devida. E eu sei que eles também ensinarão aos filhos deles, porque isso é um ciclo familiar. Aquilo que você planta, você colhe. Para isso, tem que ter um negócio, amado. Só entende isso quem tem um negócio dentro do peito chamado coração. E um coração confirmado com graça. Que tem o amor de Jesus Cristo, que supera as desavenças, as discórdias, os problemas que ocorreram, mas que é um coração amoroso e perdoador. Alguns filhos têm pais que os feriram. Alguns filhos tiveram a vida devastada, foram abusados, foram manipulados, foram esquecidos. É verdade. Mas a Bíblia diz em Mateus 18, 6 e 7... Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, ai dos pais que fizeram seus filhos tropeçar ou que fazem escândalos dentro das suas casas. Ai desses pais, porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Pais, às vezes, são tropeços para os filhos. Pais, às vezes, são escândalo para os filhos. Então, quem é pai tem que tomar cuidado. Você sabia? Não há pais abandonados, há pais vingados. Vou falar de novo. Não há pais abandonados, há pais vingados. O meu marido sempre diz assim, o bispo Rai, não há filhos problema,
há pais problema. Quando a gente olha aquelas crianças, aqueles adolescentes, eles dizem, isso é uma criança problema. Ele diz, não. Há aí pais problema. Com certeza. Porque a obediência começa com a criança, passa ao jovem, chega à idade adulta, e o adulto tem que olhar para trás e ele tem que dizer, agora meus pais são idosos, meus avós são velhos, e eu tenho que os honrar e os reconhecer e apreciar. É devido, é justo, diz a Bíblia, é reto. Existe um fato nas sociedades que deve ser observado. Eu quero fazer um parêntese indo para o final da mensagem, para falar daquelas pessoas que se casam pela segunda vez. Nós temos aqui uma incidência de um problema nos segundos casamentos em relação a filhos. E nós precisamos ir para a Bíblia Sagrada e entender. Pessoas que se casam pela segunda vez, com direito bíblico, com a bênção de Deus, às vezes, uma ou outra parte, ou ambas, têm filhos do primeiro casamento. Você sabe que pouca gente sabe lidar com isso. Há muitas guerras dentro das famílias, porque alguém reconstruiu sua vida casando-se de novo. Ao invés de ser uma bênção, a reconstrução acaba se tornando um pesadelo. É um filho que tem ciúme do novo marido da mãe, é a filha que não aceita a mulher do pai, é o neto que não fala mais com a avó e por aí vai. E pessoas que poderiam ser tão felizes por terem as suas vidas reconstruídas, vivem numa guerra e à beira de uma nova ruína por causa destes filhos. Então, quando se casam pessoas restaurando as suas vidas com a permissão de Deus, e as partes têm filhos, atenção, vamos ver um homem, por exemplo, um homem que se casa com uma mulher que tem filhos do primeiro casamento. Os filhos da esposa não são filhos dele. Amém, igreja? Não são filhos dele. E os filhos dele, se ele os tem do primeiro casamento, não são filhos da nova mulher, da nova esposa. Então você não pode exigir de um filho da sua esposa a mesma condição que você exigiria de um filho do seu sangue. E vice-versa. Quem está entendendo? Só que há pais que não sabem lidar com isso e pensam que os filhos da esposa são iguais aos filhos dele. E não são. Não são. Tem que entrar aí o mandamento de Efésios. Não provocar filhos a ira. Não deixar esses filhos irados. Cada pai e cada mãe trata com os seus próprios filhos. Senão, amados, tem guerra dentro de casa. Esta é que é a verdade. Essa guerra com filhos por causa de um novo casamento é antibíblico. Bíblico. Cada um do seu sangue lida com o seu próprio sangue nas coisas que devem decidir. Logicamente, há decisões grandes que vão envolver as partes e as descendências. Mas existem coisas, decisões, rumos, coisas que são do dia a dia. Isso, cada um do seu sangue lida com do seu sangue nas coisas que devem decidir. Em casa, lógico, regras de respeito, de submetimento, mas nunca de interferência no filho alheio. Isso não existe. Sabe? Porque às vezes nós ouvimos certos homens que se casam de novo e ali tem contato com o filho da esposa, que é do primeiro casamento. E diz, porque esse moleque não vai mexer no meu computador, não. Não pense ele que vai tocar na minha moto. Esse menino aí não vai pegar o meu iPod, não. Só que quando um homem ama uma mulher e uma mulher ama um homem, quando se reconstroem vidas, amados, não pode ser um CD, um iPod, um PlayStation que vai causar guerra com os filhos de ambas as partes, amém? Deus está restaurando e as pessoas estão fazendo guerra por causa de um CD, por causa de um joguinho, por causa de uma moto. Isso não é cristianismo. A pessoa casou, ama, gosta, quis casar, é bom, sabia que tinha os filhos da outra parte. Ora, não quis casar? Quis. Agora vai pisar nos filhos da outra parte?
Você é cristão ou é o quê? Nós somos cristãos. E nós assumimos todos os nossos atos, amados, diante de Deus e diante da sociedade. Quer dizer que Deus deu a chance das pessoas serem felizes, reconstruindo a família, e vão agora se atormentar com os filhos que o cônjuge já tinha? De jeito nenhum. Tem que se conquistar. Quem ama, conquista. Não existe amor com ponta dos pés, amados. Quando se ama, se está por inteiro. Amém? Então, tem que conquistar. Existe amor, amados? Existe amor em tudo. Se existe amor da cabeça aos pés e com tudo que envolve a pessoa que a gente ama. Eu sempre digo aqui, essa coisa, não, eu amei com ela, não amei, não, eu casei com ela que eu amo, não a família. Você casou com ela, com o pai, com a mãe, com a galinha, com o papagaio, com toda a cocheira, casou com todo mundo. E se bobear, casou comigo e com o bispo também, porque nós fazemos parte dessa família. Amém. Então, nesse caso, o novo casal sabe que os filhos existiam. E eles estavam no pacote, é ou não é? O filho do primeiro casamento vem no pacote. Já sabia disso. Então tem que existir a honra aos filhos. Aprenda a ser um facilitador da vida em família. Amém? Pai, mãe, tome a decisão corajosa de perdoar o que precisa ser perdoado. Estabeleça uma nova relação. A vida passa tão rápido, amados. A vida passa tão rápido. Eu fui ontem ao hospital visitar a Carolina e o neto, o Nenê. E eu vi aquela menininha pequenininha. E eu cheguei, a Sofia estava assim em cima, aqui, né, do abdômen da Carol, assim, dormindo. E quando eu entrei, eu me lembrei, eu estava nessa posição, tenho foto, filme com a minha filha, que tem 23 anos. Passou rápido. A vida voa. A vida passa tão rápido, amado. Nós temos percebido que as coisas vão e não voltam mais. E muita coisa não se retoma para se ser feliz. Nós, no nosso ministério, temos recebido um espírito de reconciliação, de perdão, de amor. Então, pare o círculo de sofrimento dentro da sua família. Honrar pai e mãe é honrar a posição, é honrar o esforço e é honrar o sacrifício. Eu termino com Isaías 49, 15 e 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Ninguém neste nosso ministério, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhuma esposa de pastor, nenhum homem, nenhuma mulher aqui será abandonado. E fora pessoas de ministério abandonadas quando chegam numa certa idade. Há mulheres de pastores velhinhas abandonadas. O pastor pregou aqui, pregou ali, viajou para lá, abriu 50 igrejas, pregou, muita gente foi salva, aquela mulher andou para cima, para baixo, com o filho pendurado na barriga, carregou, acompanhou, se deu ao ministério, abriu mão da sua própria vida. Quando fica idosa, esse pastor morre, colocam ela numa casinha no fundo de uma das igrejas, a pior que existe, e diz, não, tá bom lá, tem um quartinho, quartinho tá bom de 1 por 1 para a velhinha. Ninguém as visita, ninguém cuida, ninguém trata. Olha, os da família da fé, vou lhes dizer, tem que ser tratados em primeiro lugar. A honra não pode acabar quando um pastor envelhece. Quando aquela pessoa que lhe ensinou tanto envelhece. Honre aqueles que são mais velhos. Honre pai e mãe, porque os seus dias se prolongarão nesta terra. Isto é promessa de Deus. Reconheça a posição, reconheça o esforço, reconheça o sacrifício deles. E ensine os seus filhos com esmero. Não murmure dentro de casa. Seus filhos estão vendo, seus filhos estão aprendendo.
Murmuração é o diabo fazendo a obra, amados. Então, alegre-se, honre os seus pais, para você ser honrado também na sua velhice. Faça por merecer. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Bispo Rai, vem orar. Vamos orar. Vamos orar pelas famílias agora, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Você que é filho, ouviu a voz de Deus. Você que é pai, ouviu a voz de Deus. Você que é nora, ouviu a voz de Deus. Você que é genro, ouviu a voz de Deus. Você que é cristão, servo de Deus, com certeza, ouviu a voz de Deus. O que você vai fazer? Homem sábio, mulher prudente, praticar. Para que quando o vento soprar, a sua vida não se esboroe e seja grande a ruína. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, pelas nossas famílias. Obrigado, Jesus, por esses ensinamentos desta noite. Obrigado, ó Pai, porque nós temos uma igreja, nós temos um lugar, Jesus, nós temos um altar que prega a tua genuína palavra, Jesus, palavra fundamental para o bom crescimento das nossas famílias. Te louvo e te agradeço, Jesus, por esta noite. Ó Deus, por essa palavra que nós recebemos, por esse ensinamento que o mundo não dá, Jesus, mas um ensinamento profundo, que está na tua palavra preciosa, genuína, que tantos benefícios tem feito às nossas vidas, ó Deus. Que o povo desta igreja, Jesus, os jovens, os adultos, os senhores, as senhoras, as crianças, tenham entendido, Jesus, que a honra é devida aos pais. Ó Deus, que nós devemos ter um tratamento, ó Pai, aos nossos pais, de acordo com o que manda a Bíblia Sagrada, porque isso será longevidade para as nossas vidas. Isso trará, Jesus, benefícios à vida de todos nós. Te damos graças e glória, Jesus, por mais esta noite na tua casa, por mais esta noite nos teus átrios, Jesus, por mais essa abençoada palavra que caiu direto no nosso coração, que é terra fértil, coração de eleito, Jesus. Por isso nós saímos deste lugar, Jesus, com o nosso espírito alimentado, ó Deus, prontos, ó Pai, para enfrentar uma semana que hoje se inicia. Ó Deus, sabedores que nós seremos, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ó Deus, esta noite, esta palavra, esta pregação, esses ensinamentos, ó Pai, cooperaram para o bem daqueles que te amam, para o bem destas ovelhas preciosas, que tu mesmo trouxeste a esse santuário nesta noite, para os amados irmãos que nos assistem através da internet, e por aqueles, ó Deus, que vão se beneficiar através do CD, da fita cassete, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, porque nós estamos em um ministério que age de acordo com os valores bíblicos, ó Deus, que ensina, Jesus, os ensinamentos que vieram de Ti, que vieram diretamente do trono da Tua graça. Por isso nós declaramos, ó Deus, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todas as famílias que estão presentes nesse lugar e também aquelas que nos assistem através da internet. Declaramos que assim será, para a honra e para a glória de Deus, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Olha a pessoa que está do seu lado e diga como Deus foi bom nesta noite. Falou ao meu coração, falou ao seu coração. Deus alcançou todo o seu povo, toda a sua família bendita sobre a terra. Aleluia. Diga para alguém, eu te amo com o amor de Jesus. Amém. Sinto algo especial,
clima diferente envolve este lugar. Prenúncio de visitação, confirmação de ano, de graça, paz e vitória. Os irmãos congregados estão levantando um clamor de fé, louvor e adoração. Nossos pedidos sobem ao Senhor como um incenso suave. Chegou a nossa vez, é tempo de colher, vou projetar no Pai, no maior de Deus, minha família e eu, vamos apropriar. Isto é fé em ação, é apropriação. Chegou a nossa vez, é tempo de colher, vou projetar no Pai, no maior de Deus, minha família e eu, vamos apropriar. Isto é fé em ação, é apropriação melhor. Sinto algo especial, um clima diferente envolve este lugar. Prenúncio de visitação, confirmação de um ano, de graça, paz e vitória. Os irmãos congregados estão levantando um clamor de fé, louvor e adoração. Nossos pedidos sobem ao Senhor como um incenso suave. Chegou a nossa vez, é tempo de colher, vou projetar no Pai, no maior de Deus, minha família e eu, vamos apropriar. Isto é fé em ação, é apropriação. Chegou a nossa vez, é tempo de colher, vou projetar no Pai, no maior de Deus, minha família e eu, vamos apropriar. Isto é fé em ação, é apropriação. Chegou a nossa vez, é tempo de colher, vou projetar no Pai, no maior de Deus, minha família e eu, vamos apropriar. Isto é fé em ação, é apropriação do melhor. Isto é fé em ação, é apropriação do Glória a Deus, aleluia! Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu. Boa noite a todos. Até amanhã no estudo bíblico, não percam. E diga quem está ao seu lado: honra o teu pai e a tua mãe, em nome e para a glória de Deus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, internautas. Em nome de Jesus.